Fala galera, tranquilidade? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer para vocês aqui a correção da atividade da última aula, que foi sobre soma dos N termos de uma PA, correto? Deixa eu posicionar minha caneta aqui, então vamos que vamos. Qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética 2, 9, 16 e por aí afora? O que eu tenho no problema, que vai servir aqui para eu interpretar o mesmo, vai ser o primeiro termo, que eu sei quem é. Então, no caso aqui, o primeiro termo, certo? É a índice 1. Eu sei que o valor do primeiro termo é 2. Concordam comigo? Que a razão 2 para 9 é 7. Certo? Número de termos, eu tenho 30 termos. Certo? É uma outra coisa. O último termo, a índice N, eu não sei quem é, e nem tampouco a soma desses 30 termos. Aí vocês poderão questionar o seguinte: professor, e aí eu vou começar por onde? Olha só, como eu não sei quem é o último termo, eu posso primeiro buscar o último termo. Então, vou para a fórmula geral, certo? Então, vou colocar aqui a índice N, que é igual a índice 1, mais N, que tira 1, tranquilo? Que multiplica por R, não é isso? Então, esse A índice N eu posso substituir aqui por 30, correto? O primeiro termo, você sabe que é 2. Número de termos, 30, que tira 1. E, no caso, a razão, eu sei que é 7, correto? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a índice 30, será igual a 2, mais 30, que tira 1, vai ficar 29. Então, se eu pegar 29 e multiplicar por 7, vai dar 203. 203, certo? Então, a índice 30 será igual a 203 com mais 3, 205. Pronto. Professor, encontrei o 30º termo, mas eu não quero o 30º termo, eu quero a soma desses 30 termos. Então, obviamente, eu vou para a outra fórmula, da soma dos termos. Tranquilo? Então, como é que eu vou fazer aquela formulazinha? A gente lembra que é S índice N, é isso, é igual. Aí eu coloco aqui, primeiro termo, mais A índice N, que multiplica por N, que divide por 2. A soma eu não sei, vou repetir, mas eu sei que N é 30, então eu já posso colocar 30 aqui. Tranquilo? Aí eu vou abrir aqui o parênteses novamente. O primeiro termo é 2, certo? O último termo eu sei que é 205. Tranquilo? E o número de termos, eu sei que é 30. Vou multiplicar por 30. Certo? Tudo isso aqui, obviamente, dividido por 2. S índice 30 será igual. Aí o que vai acontecer? Eu posso somar o que está dentro do parêntese. Então, no caso, 205 com mais 2, 207, que multiplica por 30 e depois divide por 2. Certo? S índice 30, que é a soma dos 30º termos. 207 multiplicado por 30 vai dar 6.210. Certo? Se eu dividir isso aqui por 2, quanto é que vai dar mesmo? Vamos ver. Vai dar 3.105. Beleza? Então, encontrei o que eu estou procurando. A soma dos 30 termos. Ô, professor, mas se eu quisesse ir por um outro caminho mais fácil, eu teria como? Então, vejamos o seguinte. Como eu falei para vocês, é um macete que vocês poderão utilizar. Observem aqui. Você sabe quem é o primeiro termo. Você procurou e descobriu quem é o último termo, que é 205. Aí você faria o quê? Você pegaria, somaria 2 mais 205, que daria 210.
207, correto? Aí você pegaria esse 207, obviamente, e aí o que você faria? Você multiplicaria, por exemplo, você tem a soma de 30 termos, você teria condição de fazer quantos pares em 30? 15, né? A metade. Então é por isso que você vai multiplicar por 15, certo? E quando você multiplica 207 por 15, vai dar exatamente o valor que você encontrou, 3.105. Vai dar esse resultado aí, igualzinho o valor que você encontrou aqui, certo? Aí, professor, mas eu posso resolver dessa forma? Sim. Você sabendo o primeiro termo, sabendo quem é o último termo, e que essa soma seja par, como 30 no caso é par, que eu pude dividir por 2 deu 15, beleza, você pode usar esse raciocínio aí, tranquilo? Vamos para o problema 2. Deixa eu passar aqui a lâmina. Próxima lâmina. Ok. O problema 2 é o seguinte. Determine a soma dos termos da seguinte PA. Eu tenho aí a PA. Olha só. Se eu for contar aqui essa PA, ele tem quantos termos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, vamos ver aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20 termos. Então, eu já sei aqui. Deixa eu colocar aqui o valor de N. Vai ser 20. O primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2. O primeiro termo é 2. Eita, meu Deus, ficou um pouco feio. O primeiro termo é 2. A razão também, eu sei quem é a razão. De 2 para 4, aumentou 2. O último termo, a índice N, eu também sei quem é. Dá 40. O que eu não sei nesse problema é o que? A soma dos termos. É isso? Eu não sei quem é a soma dos termos. Pronto. Professor, então eu posso ir direto para a soma dos termos? Sim. Eu vou direto para a fórmula da soma dos termos. S índice N. Eu vou passar o traço, abrir o parênteses, é igual ao primeiro termo, somado com A índice N. Ficou A índice 3. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu apagar. Pegar a canetinha aqui. Ok, voltar para a caneta. Pronto, beleza. É A índice N. Aqui é A índice N. Fechou parêntese. Aí multiplica por N e divide por 2. Pronto. Eu quero saber a soma desses termos. S índice N será igual. Vou passar o traço aqui. Abrir o parêntese. Primeiro termo é 2. Último termo, 40. Número de termos, 20. E tudo isso dividido por 2. S índice N, por sua vez, será igual. Vejamos, 40 com 2 dá 42. Multiplicado por 20 e depois dividido por 2. Certo? S índice N será igual. Se eu multiplicar 42 vezes 20, eu vou encontrar 840. E aí eu vou dividir por 2. Está um pouco torto aqui, vamos ver se eu contorno aqui. S índice N será igual. 840 dividido por 2 dá 420. Tranquilo? Então, a soma dos termos dá 420. Ô, professor, e se eu for por outro, se eu usar aquele macete que você ensinou pra gente, eu posso fazer? Sim. Vejamos, você sabe quem é o primeiro termo, que é 2. E o último termo lá é quanto? 40. Aí você poderia usar esse raciocínio aqui. Você pegar o primeiro termo, somar com o último, que aí você vai encontrar quanto? 42. Beleza? Aí você pode pegar esse 42 agora, e aí você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar, como você tem 20 termos, você tem condição de fazer 10 pares. No caso, a metade de 20, obviamente, é 10. Então, se você pegar 42 e multiplicar por 10, você vai encontrar 420, como eu encontrei aqui abaixo. Então, você sabendo quem é o primeiro termo, quem é o último termo, e que tenha
a quantidade de termos pares, tranquilamente, o raciocínio é esse. Soma o primeiro termo com o último, depois multiplica pela metade da quantidade de termos. Vamos que vamos. Vamos passar pela próxima questão. A questão 3 é o seguinte. A soma de 50 termos consecutivos de uma PA é 6.375. O primeiro termo é 5. Quais são os 10 primeiros termos dessa PA? Alguns alunos entraram em contato comigo e estavam sem conseguir resolver essa questão. Talvez porque vocês estivessem confundindo esses 50 termos com os 10 que eu estou pedindo. Eu estou pedindo os 10 primeiros termos. Então, no caso aqui, nesse problema aqui, eu vou perceber o seguinte. Deixa eu colocar bem no cantinho aqui. Número de termos são 50 termos, certo? A soma dos termos, S índice N, dá 6.375, certo? Uma outra coisa que eu tenho, número de termos, eu sei quanto é. Já coloquei, desculpa, já coloquei o número de termos. Eu quero saber que o primeiro termo, eu sei quem é o primeiro termo, não é isso? Então, o primeiro termo, deixa eu colocar aqui, o primeiro termo é 5, beleza? O último termo, eu não sei quem é, e a razão, também eu não sei quem é. Aí você vai fazer o seguinte, você vai dizer, professor, e aí? Eu quero saber quais são a soma dos 10 primeiros termos. Para eu saber a soma dos 10 primeiros termos, eu tenho que saber quem é a razão. Se eu for resolver a fórmula pela fórmula geral agora, ó, vou só colocar para vocês perceberem. Ó, eu teria aqui A índice N, que é igual a índice 1, mais N, aqui em parênteses, né? No caso, menos 1, que multiplica por R. No caso aqui, o último termo, eu poderia colocar aqui, ó, A índice 50, certo? Que é igual ao primeiro termo, eu sei quem é o primeiro termo, é 5, mais N, que é o número de termos, 50, menos 1, multiplicado pela razão. Eu não sei quem é a razão. Então, vejamos o seguinte. Vocês percebem que eu não posso continuar aqui, porque são dois termos que eu não sei o valor. Eu não sei quem é o último termo, que é o A índice 50, e não sei quem é a razão. Então, eu vou procurar descobrir quem é esse cara aqui, o último termo, A índice 50. Então, eu vou voltar, eu vou dar um time aqui, certo? Vou dar um timezinho, e vou para a fórmula da soma dos termos, certo? Deixa eu posicionar a caneta aqui. Então, vai ser assim, S índice N. Aí, vou abrir vou passar o traço. A índice 1 mais A índice N, que multiplica por N e divide por 2. Como eu sei que a soma dos termos é 6.375, é igual... Aí, vou passar um traço aqui. Beleza? O primeiro termo é 5. O A índice N, eu não sei quem é. Número de termos, 50. Então, vou botar o 50 aqui. E abaixo, 2. Pronto, aí vem novamente. 6.375 é igual... Como aqui eu tenho 5 somado com A índice N, eu não vou fazer isso. Vou aplicar a distributiva. Eu vou multiplicar 50 vezes 5, 250. A índice N vezes 50 vai dar 50 A índice N. Passa um tracinho aqui abaixo e o 2. Pronto, aqui eu aplico produto do meio pelos extremos. 250 mais 50 A índice N vai dar... Aqui, deixa eu colocar, eu acho que vai dar aqui, vai dar 250 A, ou desculpa, mais, deixa eu apagar aqui, porque não é A. Deixa eu acionar aqui a borracha. Pronto, beleza. Novamente a caneta, ok. Deixa eu posicionar a caneta aqui, ok. Então vai ficar 250
mais 50, certo? A índice N, que é igual 6.375 multiplicado por 2 vai dar 12.000, certo? 12.750. 12.750. Pronto, beleza. Vamos que vamos. Aí eu vou fazer o seguinte, virou uma equação do primeiro grau, o termo desconhecido vai ficar do lado de cá. Então vai ficar assim, 50, certo? A índice N é igual a 12.750. Eu passo 250 para lá, trocando o sinal, menos 250. Certo? Aí eu venho novamente, 50 A índice N é igual... Se eu pegar 12.750 menos 250, vai ficar 12.500. 12.500. Aqui agora eu vou colocar A índice N será igual 12.500 dividido por 50. Finalmente, A índice N será igual 12.500 dividido por 50 vai dar 250. 250. Pronto, já achei aqui. Aí eu venho novamente para cá agora. Aqui eu vou colocar 250. Certo? Deixa eu voltar a tela aqui. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Houve um problema. Ok, retornando aqui. 250. Aqui no lugar de A índice 50, 250 igual. Pronto, aí eu vou colocar o seguinte. 5 mais 50 que tira 1 fica 49. Vezes R, 49R. Pronto. Virou uma equação. Vou passar o menos 49 para o lado de cá trocando o sinal. Fica menos 49R, que é igual a 5. Aí passa 250 para cá, menos 250. Aí vai ficar assim, menos 49R, que é igual, mais 5 menos 250, vai ficar quanto na realidade? Vai ficar menos 245. R de razão vai ser igual a menos 245, novamente, poxa, quando voltou aqui eu tenho que fazer tudo novamente, oh meu Deus, deixa eu fazer novamente aqui, porque voltou, ó, gente, ó, 250, desculpa aí, foi porque bateu o dedo aqui, ó, 250 é igual a 5 mais 50 que tira 1 fica 49, 49 vezes R dá 49R. Aí eu vou passar o 49 para o lado de cá, fica menos 49R, que é igual a 5. Aí eu jogo 250 para cá, menos 250. Aí vai ficar assim, menos 49R, que é igual, mais 5 menos 250 fica menos 245. R de razão vai ser menos 245 dividido por menos 49. Certo? Eu fazendo essa conta aqui de divisão, eu vou encontrar 245 dividido por 49 vai dar 5. Menos com menos dá mais. Então, no caso aqui, eu encontrei razão 5. Aí o que eu estou perguntando é o seguinte, quais são os 10 primeiros termos? Eu quero saber quem são os 10 primeiros termos. Então, vamos fazer aqui. O primeiro termo é 5. Deixa eu colocar aqui. O primeiro termo é 5. Se a razão é 5, o outro vai ser 10. Com mais 5 será 15. Certo? Com mais 5, 20. Com mais 5, 25. Vou ter que fazer abaixo aqui. 25 com mais 5 dá 30. Com mais 5 é 35. Com mais 5, 40. Certo? Aí vai para 45 e chega em 50, porque eu pedi 10 termos, né?
Exatamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, então encontrei os 10 termos. Então, nesse caso aqui, eu usei esse raciocínio aqui para encontrar. Professor, tem uma alternativa aí, tem um macete para que eu não precise fazer tantos cálculos aqui, porque praticamente preencheu todo o espaço aqui, toda a tela? Sim, você vai pensar na seguinte possibilidade. Deixa eu ver, vou fazer aqui no cantinho, onde é que pode ser melhor feito. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, abaixo. A soma dos termos, são quantos termos? São 6.000, a soma de todos esses 50 termos dá quanto? 6.375. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir, eu tenho quantos termos ao todo? 50. Quanto é a metade de 50? 25. Certo? Se eu fazer essa divisãozinha aqui, que não tem nem espaço para eu fazer, vai dar 255. Certo? 255. Aí o que é que eu vou fazer na realidade? Eu vou pegar esse 255, e aí eu vou tirar, diminuir do primeiro termo. O primeiro termo é 5, vou diminuir de 5, que vai ficar 250. Eu vou pegar 250, certo? Aí eu vou pegar agora o 250, certo? E vou diminuir novamente do primeiro termo, que vai ficar quanto? Vai ficar 245. Deixa eu ver se aqui... Ah, não, vai ter que ser aqui na frente. Aí eu vou pegar esse 245 e vou dividir. São quantos termos ao todo? São 50 termos. Mas como eu já tirei esse primeiro termo aqui uma vez, duas vezes, aí eu vou ter que tirar ele uma vez. Eu vou ter que... Vai ser sempre assim. Eu vou ter que diminuir. Eu vou ter que cortar um termo. Era 50. Tira um termo. Vai ficar quanto? 50 menos 1, 49. Aí aqui eu vou dividir por 49. Então, se eu dividir 245 por 49, eu vou encontrar 5, que é o valor da razão que eu encontrei. Então, a partir da razão, tem como encontrar os termos. Certo? Então, se eu usar esse raciocínio aqui, eu não preciso usar a fórmula do termo geral. Certo? Eu vou por aí. Tranquilo? Vamos que vamos. Passar para o próximo. Vejamos aqui o próximo. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Ah, é porque o próximo ficou. Deixa eu passar. Deixa eu ver se tem como apagar aqui. Porque enquanto eu estava fazendo o outro aqui. Ah, tem, ok. Beleza. Olha só a quarta questão. A quarta questão é o seguinte. Uma academia... Deixa eu só posicionar melhor aqui, porque meu braço... De forma correta aqui. Pronto, ok. Vamos que vamos. Ó, uma academia de ginástica oferece o seguinte plano anual. Em janeiro, o aluno paga R$ 140. A partir daí, o valor da mensalidade decresce em R$ 8 a cada mês. Quanto o aluno pagará anualmente? Então, vejamos o seguinte. O primeiro mês, o aluno paga 140 e aí você vai diminuindo R$ 8 a cada mês. No final de um ano, esse aluno pagou quanto? Então, o que eu posso colocar com relação a esse problema aí é o seguinte. O primeiro mês, certo? Deixa eu colocar aqui. A índice 1, que é o primeiro mês, vai ser R$ 140. A razão, se está diminuindo em R$ 8, vai ser menos 8, certo? Número de termos, um ano tem quantos meses? 12. Tranquilo? Agora, o valor do último mês, a índice N, eu não sei. E também eu não sei a soma dos termos. Certo? Aí o que é que eu vou fazer primeiro, professor? Eu vou descobrir quem é o último termo, usando a fórmula geral. Vai ficar A índice N é igual a índice 1 mais N, desculpa, entre parênteses, N menos 1, que multiplica por R. Substituindo aqui a fórmula, vai ficar A. No lugar de N aqui eu sei que é 12. O primeiro termo, 140, mais N,
12, que tira 1. E a razão, vou deixar em parênteses, menos 8. Pronto. A índice 12, por sua vez, será igual a 140. Aí vamos fazer o seguinte aqui. 12, que tira 1, fica 11. Não é isso? 11 vezes 8 dá 88. Só que vai ficar menos com mais dá menos. Menos 88. Menos 88 aqui. Pronto. A índice 12 será igual. 140 que tira 88 vai ficar 52. Pronto, já encontrei o último termo. Agora eu vou para outra fórmula. A fórmula da soma dos termos. O que é que eu vou fazer mesmo? S índice N, certo? Vou passar um traço aqui, é igual ao primeiro termo, A índice 1, mais A índice N, que multiplica por N e que divide por 2. Eu quero descobrir a soma dos termos, mas eu sei que N é 12. Prontinho, ok. O primeiro termo, 140. Certo? O último termo eu descobri, dá quanto? 52. Beleza? N, eu descobri que... Descobri não, já vem falando que é um ano, no caso é 12. E aqui divide por 2. S índice 12 vai ser igual a 140 com 52 dá 192. Certo? Multiplicado por 12 e dividido por 2. S índice 12. 192 vezes 12 dá 2.304. 2.304, que aí divide por 2. S índice 12 será igual. Se eu fizer essa divisão, vai dar 1.152. Então, é exatamente isso que eu estou perguntando. Qual o valor que o aluno pagará anualmente? Então, anualmente, ele vai pagar esse valor, 1.152. Professor, e aí? Macete. Então, poderia pensar assim. No primeiro mês, ele paga 140. Não é isso? No último mês, eu descobri que ele vai pagar R$52. Aí, eu poderia fazer assim, 140 somado com 52... Dá quanto? 192. Aí eu vou pegar 192 e vou dividir. Se são 12 meses, a metade de 12 é quanto? 6. Vou dividir pela metade. Dividir por 6. Por que por 6? Porque, no caso, eu teria 12 números que eu poderia fazer 6 pares. Certo? O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e assim sucessivamente, o terceiro com o penúltimo. Então, fazendo essa multiplicação aí, 192 vezes 6 vai dar exatamente 1.152. O mesmo valor. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos ver o quinto agora. O quinto é o seguinte. A soma de 9 termos, então no caso aqui eu sei que o valor de N é 9, certo? A soma dos termos já está falando 162. O primeiro termo, A índice 1, quanto é A índice 1? 2, certo? Ele quer que você encontre os termos dessa progressão. Então, no caso, esses 9 termos, o que é que você vai fazer aqui? Você não sabe quem é a razão e nem tampouco quem é o último termo, que no caso é A índice N. Aí você vai dizer o seguinte, professor, e aí eu vou começar por onde? Olha, eu não posso começar pela soma, pela fórmula geral, porque eu não sei quem é a razão. Eu vou procurar descobrir o último termo, que é A índice N, pela soma dos termos. Então, vamos lá. S índice N é igual ao primeiro termo somado com o último termo multiplicado por N, dividido por 2,
Eu sei quanto é esse valor aqui, a soma dos termos, 162, que vai ser igual. Aí eu vou fazer o seguinte, o primeiro termo é 2, o último termo eu não sei quem é, o número de termos eu sei que é quanto? 9, e aqui vezes 2. Pronto, 162 é igual, aí o que é que eu faço aqui? Eu aplico a distributiva, 2 vezes 9 são 18, e mais 9 vezes A índice N vai dar 9A índice N sobre 2. Produto do meio pelos extremos, aí vai ficar 18 mais 9A índice N, que é igual 162 duas vezes. Aí eu vou ter que fazer o cálculozinho. Vai dar quanto? 162? 324. 324. Virou a equação do primeiro grau. Vai ficar 9A índice N, que é igual 324. Passa o 18 para cá, trocando de sinal. Menos 18. Nós vamos ter 9A índice N é igual 324, que tira 18 vai dar 306. A índice N, por sua vez, é igual a 306 dividido por 9. Certo? Finalmente, a índice N vai ser o valor. 306 por 9 vai dar quanto? 34. Então, eu sei que o último termo vai dar 34. Certo? Deixa eu dividir aqui para ficar... Ok. Pronto. Como eu sei quem é o último termo, eu vou descobrir agora a razão. Mas eu vou descobrir a razão como? Usando a fórmula geral, né? Então, eu vou colocar aqui A índice N é igual a A índice 1 mais N que tira 1 que multiplica por R. Como eu sei o último termo que eu descobri é 34, como eu sei quem é o primeiro, que é 2, eu sei que N é 9, menos 1, e eu não sei quem é a razão. Então, vai ficar 34 é igual a 2, mais 9, que tira 1, fica 8, 8 vezes R, 8R. A equação do primeiro grau, passa o 8 para o lado de cá, trocando o sinal, que é igual a 2, joga o 34 para o lado de cá, trocando o sinal, certo? Menos 8R será igual, mais 2 menos 34 vai ficar menos 32, não é isso? R de razão será igual a menos 32 dividido por menos 8. Correto? Então, a razão será igual a 32 por 8 dá 4. Menos com menos dá mais. Pronto, descobri quem é a razão. Agora, o que eu quero descobrir na realidade é o quê? Que ele está pedindo aí a questão, encontre os termos. São quantos termos? 9 termos. Então, vamos partir da seguinte análise. Deixa eu dividir a tela novamente aqui. Eu sei que o primeiro termo é o 2. Se o primeiro é 2, a razão é 4. O segundo termo vai ser quanto? Vai ser 6, né? 6 com 4 dá 10. Com mais 4, 14, né? Com mais 4 dá 18. Não é isso? 18 com 4, 22. 22 com 4 vai dar 26. Com mais 4 dá 30. E com mais 4, 34. Porque eu pedi a soma de quantos termos? 9 termos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho aí a resposta. Aí você diz o seguinte, professor. Agora que está o problema. E se eu quisesse usar um outro raciocínio, tipo um macete? Olha, eu estou falando o seguinte. Nenhum livro, esses macetes que eu estou colocando aqui para vocês, foi assim, questões que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, mas cientificamente comprovado, nenhum autor ainda definiu esse raciocínio que eu estou colocando para vocês, não. Então, até então, está dando tudo certo, tranquilo. Olha, veja só. Eu tenho uma soma de 9 termos. Eu sei que esses 9 termos dá 162, o primeiro é 2. Eu gostaria de encontrar esses termos.
Para eu encontrar esses termos, eu teria que saber quem é a razão. Porque se eu soubesse quem era a razão, como eu descobri aqui, o valor da razão 4, ficou muito fácil. Ah, professor, e tem uma outra maneira para eu descobrir essa razão? Vamos pensar assim. A soma dá quanto? Deixa eu colocar aqui. Dá 162. Certo? Aí eu ia fazer o seguinte, eu iria analisar o seguinte. Eu vou pegar a soma e vou subtrair, certo? Do primeiro termo. O primeiro termo é quanto? 2. Se eu pegar 162 que tira 2, fica quanto? Fica 160. Pronto. Aí eu pegaria esse 160 e eu vou dividir pela metade de termos. São 9 termos. Quem é a metade de 9? 4,5. Mas eu não posso botar 4,5. Porque 9 é ímpar. Se fosse um número par, beleza. Dividiria no meio. Mas como é um número ímpar, aí o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu pensar em 9, eu vou pensar em 8. A metade de 8, eu tiro 1 do 9, fica 8. Quanto é a metade de 8? 4. Então, 160 dividido por 4, eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 40, certo? Aí eu vou pegar aqui o 40, tranquilo? E aí eu vou tirar 2, que foi o primeiro termo. Vai ficar quanto? Vai ficar 38. Aí eu vou pegar esse 38 e vou novamente tirar o 2, que é o primeiro termo, mais uma vez. Que ficou quanto? Ficou 36, certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 36, que foi o resultado, e aí eu vou dividir pela quantidade de termos que eu tenho. São quantos termos que eu tenho? 9 termos, né? Então, vou dividir por 9. Se eu dividir 36 por 9, vai dar quanto? Vai dar 4. Então, eu já testei esse raciocínio aqui em várias situações e até então deu todas certas. Aí você pode perguntar o seguinte, por que você subtraiu 2 vezes aqui, professor? Sempre eu subtraí 2 vezes aqui. Se eu pegar aqui, como eu falei para vocês, o valor total, que é 162, tirou o primeiro termo, ficou 160. Pegou 160, dividir por 4, por que 4? Porque, teoricamente, seria a metade de 9. Como 9 dá 4,5, eu tirei 1 do 9, ficou 8. 8 dividido por 2, 8... Sim, por 2 daria 4. Então, eu peguei 160, dividi por 4, que deu 40. Aí, eu peguei esse 40, tirei 2, ficou 38. Peguei o 38, tirei o 2, ficou 36. Então, quando você encontra esse valor aqui, você subtrai ele 2 vezes pelo primeiro termo. E depois você divide pela quantidade de termos que tinha. 36 dividido por 9 dá 4. Certo? Vamos para o próximo, penúltimo. Vejamos aqui a questão 6. A questão 6 é o seguinte. Vejamos. A soma dos 15 termos de uma PA. Então, já sei quantos termos tem essa PA. N vai ser igual a 15. Certo? E a soma dos termos é esse índice N. É 465. O primeiro termo, a índice 1, é 3, certo? A razão, aí eu não sei quem é a razão, e eu também não sei quem é o último termo, certo? Então, o que eu quero saber é o seguinte, quais são os termos dessa PA? Quem são esses 15 termos aí? Poxa, professor, eu não sei. E aí, eu vou fazer o que na realidade? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer basicamente o que eu fiz na outra questão. Porque se eu não sei quem é a razão, não tem como eu usar primeiro a fórmula geral. Aquela primeira fórmula, né? A fórmula dos termos, da fórmula geral. Então, eu vou ter que usar a soma, a fórmula soma dos termos. Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. S índice N, que é a soma dos termos, é igual ao primeiro termo mais A índice N, que multiplica por N e que divide por 2.
Pronto, eu vou substituir esse índice N por 465, certo? O primeiro termo, eu sei que é 3. O último termo, eu não sei quem é. Número de termos, eu sei que é 15. Então, vou multiplicar por 15 aqui, dividido por 2. Então, vai ficar 465, que é igual, aqui eu aplico a distributiva, 15 vezes 3, 45, mais 15 vezes A índice N, vai dar 15A índice N, tudo isso dividido por 2, produto do meio para os extremos, aí vai ficar assim, 45, certo? Mais 15 A índice N, que é igual 465 multiplicado por 2 vai dar 930. Aqui vai dar 930. Virou uma equação do primeiro grau, então vai ficar 15 A índice N, que é igual 930. Aí eu jogo 45 para o lado de cá, menos 45. Certo? Tranquilo? Aí como é que vai ficar assim? Vai ficar A índice N é igual 930 que tira 45, vai dar 885. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar o 15 aqui. Eu vou resolver agora. A índice N é igual a 885 dividido por 15. A índice N, por sua vez, vai dar 59. Se eu fizer essa divisão aqui. Pronto, descobri o último termo. Aqui eu vou passar um traço para separar. Agora eu vou para a fórmula geral. A índice N é igual a índice 1. Aí eu coloco N, que tira 1, que multiplica por R. O último termo eu sei que é 59. Igual, o primeiro termo é 3. Número de termos, 15, que tira 1. A razão, eu não sei. Aí vai ficar assim, 59 é igual a 3 mais 15 menos 1 dá 14. 14 vezes R dá 14R. Certo? Aí vai passar para o lado de cá, vira uma equação do primeiro grau, vai ficar menos 14R, que é igual, aqui é um R, viu, gente? É igual a 3, joga o 59 trocando o sinal, menos 59, menos 14R, será igual. Mais 3 menos 59 vai dar menos 56. R de razão, menos 56 dividido por menos 14. R será igual a 4. Menos com menos a mais. Pronto, achei a razão. Quando eu encontrei a razão, agora eu vou determinar os valores que eu estou pedindo. Que está pedindo o quê? A soma dos 15 termos. Então, professor, como é que eu vou fazer aqui? Eu sei que o primeiro termo é quanto? 3. Vou começar bem no cantinho aqui. 3. Com 4, 7. Com 4, 11. 15, né? Depois 19. Depois 23. Vou botar aqui abaixo. 23 com mais 4, 27, né? Deixa eu botar aqui 27. Depois 31. Depois 34, não é isso? Ou 34 não, 35. 31 com 4, 35. 35. Depois 39. 43. Aí 43 com 4, 47. Né? Com mais 4, 51. Com mais 4, 55. Certo? E aí vou chegar em quanto? 55, 59.
Vamos ver se tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aí está os 15 valores que eu estava procurando. E aí, professor, pelaquela outra maneira que você fez pouco tempo atrás. São 15 termos. 15 termos é ímpar. Eu sei que a soma dá 465, que o primeiro termo é 3. E como é que eu faria para encontrar essa danada dessa razão aqui que você encontrou? Que teve que usar duas fórmulas. Para você encontrar essa razão sem precisar usar aquele raciocínio. Aí você pegaria assim, ó. Eu acho que aqui dá para eu começar a fazer. 465. Você tiraria o primeiro termo, que daria quanto? 465 menos 3, 462. Certo? Aí você pegaria 462 e dividiria pela metade de 15, que no caso você não pode dividir 7,5. Então, ao invés de ser 15, você vai levar em consideração, tirar 1 fica 14. A metade de 14 é quanto? 7. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 66, 66. Aí você vai pegar esse 66 e vai diminuir do primeiro termo, que é 3, que vai encontrar 63. Aí pega o 63 e torna a diminuir o primeiro termo, que é 3. Duas vezes diminui o primeiro termo, que fica quanto? Fica 60. Aí pega esse cara aqui, 60, e divide pela quantidade de termos gerais, que são 15. 60 dividido por 15 dá quanto? 4. Então, olha só o valor aí da razão. 4. Encontrei a razão, aí para eu conseguir os outros termos, estava fácil, só era ir somando. Pronto, vamos para o último aqui. A última questão é o seguinte. Eu tenho aqui, um ciclista percorre 20 km na primeira hora, pedalando, 17 km na segunda hora, 14 km na hora seguinte e assim por diante. Pergunta-se quantos quilômetros ele percorrerá em 7 horas pedaladas. Olha, esse problema aqui você poderia fazer até pelo raciocínio. Lógico, ele vai diminuindo, né? Porque ele percorre 20 quilômetros na primeira hora. Depois, ele já vai caindo. Ele caiu para 17 na outra hora, não é isso? Depois, ele já caiu para 14. E pergunta, quantos quilômetros ele percorrerá em 7 horas? Aí você poderia fazer o cálculo. Mas, não sei, professor, fazer o cálculo. Vamos lá. Na primeira hora, deixa eu colocar aqui, A índice 1, que é a primeira hora. Ele percorre quantos quilômetros? 20 quilômetros, né? 20 quilômetros. A razão... Se na primeira hora ele percorreu 20 km e na segunda hora ele caiu para 17 km, diminuiu quanto? Diminuiu 3, né? Então vai ser menos 3, certo? Número de termos, se eu quero saber dentro de 7 horas, vai ser 7. O número de termos é 7, certo? O A índice N, eu não sei quem é o último termo, e também eu não sei quem é a soma, no caso A índice N, também não sei. Aí você diz, professor, e aí eu vou fazer o quê? Eu quero encontrar o último termo, porque se eu souber quem é o último termo, eu vou para a fórmula da soma. Então vamos fazer o seguinte aqui, para a gente descobrir o último termo, A índice N. Então vai ser A índice N é igual ao primeiro termo, aí mais N menos 1, que multiplica por R. Aqui eu posso dizer que é a índice 7. O primeiro termo é 20. Número de termos é 7, que tira 1, que multiplica pela razão, que eu sei que é menos 3, por isso vai ficar em parêntese. A índice 7 será igual a 20. Aí 7 que tira 1 fica 4. Desculpa, 7 menos 1, 4? Não, desculpa. 7 menos 1, 6. 6 vezes 3, 18. Mais com menos dá menos. Menos 18, certo? A índice 7 é igual a 20, que tira 18, 2. Pronto. Tranquilo. Agora eu vou para outra fórmula. S índice N
é igual ao primeiro termo, A índice 1, mais A índice N, que multiplica por N, que divide por 2. Aqui eu quero descobrir S índice 7, porque no lugar de N eu sei que é 7, que é às 7 horas, né? Ao final das 7 horas, quantos quilômetros percorreu. O primeiro termo, 20, mais o último termo eu descobri que é 2, e o número de termos é 7. Multiplicado por 7, tudo isso dividido por 2. S índice 7, por sua vez, será igual a 20 com 2, 22, vezes 7 dividido por 2. S índice 7. Se eu multiplicar 22 por 7, vai dar 154. 154 dividido por 2. Aqui o S índice 7 vai ser igual. 154 dividido por 2 vai dar 77. Então, no caso aí, quantos quilômetros ele percorrerá em 7 horas? 77 quilômetros. Professor, e se eu for por outro raciocínio, o macete, teria como? Sim. Vamos ver aqui. Aqui eu teria o seguinte. Na primeira hora, ele percorre 20 quilômetros, e eu sei que na última hora, no caso na 7ª hora, ele vai percorrer só 2 quilômetros. Ele vai ficar cansando. Primeiro ele estava botando para lá, depois ele foi ficando cansado, né? Foi diminuindo 3 quilômetros a cada hora. Pronto, aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar 20, deixa eu colocar aqui para vocês, que é o valor da primeira hora, somar com a última, que dá 22. Aí eu vou pegar esse 22 aqui, certo? E vou fazer o que na realidade? Com esse 22. Porque, veja só, somei o primeiro com o último. Aí eu vou pegar o 22 e vou dividir por 2. Isso aqui era para ficar à parte, mas eu vou deixar aqui mesmo. 22, depois eu explico por quê. 22 dividido por 2 vai dar 11. Eu vou esquecer esse 11 aqui temporariamente, certo? Aí eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar novamente o 22, que foi a soma de 20 com 2, deu 22. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar. Professor, mas são 7 horas. 7 é ímpar. Aí eu vou fazer aquela questão. Eu vou tirar 1. É como se fosse 6 horas. E a metade de 6 é quanto? É 3. Então, 22 vezes 3 dá 66. Então, eu vou pegar 66. Mas aí, eu vou somar com esse 11 aqui. Por quê, professor? Porque no caso eu tirei 1 hora, né? Porque no caso eram 7 horas, eu deixei só 6. E a metade de 6 é 3. É por isso que eu peguei 22 aqui e dividi por 2. Porque esse 11 aqui, na realidade, seria o termo médio. Como você tem 7 termos, seria 3 de um lado, 3 do outro, e o 11 estaria no meio. Seria o valor médio. Então, é por isso que eu tenho que somar ele aqui. Então, 66 com 11. Olha o resultado aqui também. 77. Beleza, galera? Então, corrijam direitinho. Quem não deu um like ainda, dá um like aí que vai ajudar o professor. Se inscreva no meu canal. Até a próxima aula.